Você de casa já ouviu falar em tricotilomania? A palavra é de origem grega. Trico quer dizer cabelo, já tilo é puxar. Trata-se de um distúrbio que a pessoa arranca os fios de cabelo ou os pelos, como sobrancelhas, cílios e até, barba. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, entre 5% e 20% dos casos, a tricotilomania evolui para tricofagia, que é um distúrbio em que a pessoa ingere os fios logo depois de arrancá-los. Acha estranho? Já ouviu alguém fazendo isso? Para falar sobre as causas e tratamentos para tricotilomania, recebo o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja bem-vindo, é um trava-línguas. Muito obrigado, Abi, tudo bem? Tudo ótimo. É um trava-línguas. Não é? E além disso, existem vários outros distúrbios também, tudo com trico e mania no final. Então, de fato, são vários trava-línguas, né? Interessante isso. E é muito legal que eu comecei a ler e eu lembrei que o pai de um amigo meu fazia isso quando eu era criança. Sério? Ele estava dirigindo o carro, puxava e depois ele chegava. Sim, e quer ver, é um distúrbio, primeiramente, boa tarde a todos. E é um distúrbio tão comum que eu já passei por isso. Eu tinha uma mania de arrancar os pelos da barba. Principalmente quando eu estava em uma situação de profunda ansiedade ou estresse. Olha isso. Então eu tinha uma época que eu trabalhava, não que hoje eu não trabalhe, mas eu trabalhava uma carga horária muito exaustiva, só que eu não tinha nenhum momento de relax no dia. Então eu tinha uma rotina muito intensa. E eu não tinha, por exemplo, um momento de exercício, eu não tinha uma alimentação legal, eu não tinha um momento de tempo de qualidade com a família ou com lazer. Então eu acabei desenvolvendo esse tipo de distúrbio, porque qual que é a diferença? Tem pessoas que arrancam os pelos ou o cabelo, só que quando a gente fala de tricotilomania, é quando você, mesmo consciente do que está sendo feito, você não consegue controlar de fazê-lo. Então, por exemplo, às vezes até machucava a região do meu rosto. E fica falha, não fica? Fica falha. Então tinha vezes que eu ia passar a mão na barba e tava assim um buracão de um lado. E eu falava, nossa, minha barba tá toda torta, né? E nós homens que temos barba, a gente geralmente zela pela nossa barba. E aí ficava um lado mais torto do que o outro. Só que existem também situações que a pessoa que sofre com isso, ela não faz ideia que ela está arrancando os próprios pelos. Ah, também existe a forma inconsciente. Total. Inclusive esse que é o maior desafio dos tricologistas dentro do consultório. Por quê? Tem um distúrbio capilar chamado alopecia areata. Sim. Que ela é autoimune e geralmente deixa plaquinhas arredondadas sem cabelo. Quem tem a tricotilomania não tira aleatoriamente os fios. Você arranca sempre focado em uma região que normalmente... Em um lugar. Porque ergonomicamente tem que ser mais fácil. Mais fácil, verdade, não doutor. Então, geralmente você fica assim, apoiado e você vai arrancar um a um. Faz e vai todo fazendo. sentido. Então chega uma hora que você forma uma falha muito parecida com a areata. E como tem situações que a pessoa faz isso meio que no automático, quando ela chega no consultório, ela te fala que não sabe o que está acontecendo. É mais comum em mulheres. Só que eu tenho, por exemplo, atualmente eu faço acompanhamento de um paciente homem, que ele tem esse problema, porém nós ainda não chegamos a fechar um diagnóstico formalmente. Por quê? Ele não admite essa situação, que ele arranca os próprios fios. Nossa, doutor. E quando a gente vai fazer uma análise tricoscópica, que é uma análise de microscopia digital que a gente faz dentro do consultório, inclusive um dia a gente pode até fazer aqui ao vivo. Legal, hein? É bem legal. Podia fazer. Posso trazer o equipamento para nós fazermos. Favor, vai ser bem legal. Na próxima já. Combinado. Pode ser? Vamos fazer então a Pronto. tricoscopia ao vivo. Boa. E quando a gente faz, por exemplo, a tricoscopia, tem alguns sinais que a gente chama de ponto cadavérico na alopecia areata, que é o fio quebrado dentro da raiz do cabelo. Só que na tricotilomania, como a pessoa puxa, também quebra. Então o diagnóstico diferencial depende de duas coisas. Primeiro, um ótimo conhecimento e experiência do profissional que está fazendo a análise, porque é um diagnóstico operador dependente, então o profissional tem que saber muito bem o que está analisando. E o segundo ponto, a qualidade da câmera, porque o tricoscópio é uma câmera de alta resolução que amplia a área estudada. Então é igual uma câmera. É diferente de você, por exemplo, gravar um vídeo caseiro no celular e querer gravar um programa de televisão. A qualidade tem que ser muito maior, assim como a qualidade de filme. Tem câmeras tricoscópicas que são, parece toda cheia de pixels, muito fragmentada, você não consegue analisar com muita resolução.
Então, muitas vezes o diagnóstico passa despercebido, porque a tonalidade, alguns detalhes, que é o que faz que a gente faça o diagnóstico diferencial entre alopecia areata e tricotilomania. Que interessante. E se é inconsciente, a pessoa nunca vai falar que é ela que está arrancando. Exato. Então, a gente tem uma investigação mais profunda sobre o assunto. Que interessante. A gente tem umas fotos aqui, Claro. doutor, e eu queria que você falasse um pouquinho. Aqui, ó. O que a gente está vendo, doutor? Ó, percebe essa área avermelhada? Sim, Tá vendo que tem ali, tem uma parte que tá bem machucadinha, bem vermelhinha? bem machucadinho. Ali dá pra ver que, por exemplo, é uma lesão realmente, a pessoa ela arrancou, machucou. Se você vê as pontas dos fios, Abi, tá vendo que elas são pontas bifurcadas? Sim. Pontas duplas mesmo? Aham. Só que pontas duplas na base do fio significa que foi uma lesão. Porque uma coisa é o seu cabelo longo, igual você tem cabelo clareado. Aham. Então, com o tempo, o Ponta cabelo... dupla. Ponta dupla, porque ele vai se desfazendo com o tempo. Por mais que Aham. cuide, cabelo loiro é muito Sim, difícil de muito manter. difícil. Então, quando a gente fala, quando ele corta ali na raiz, é porque foi arrancado e ele de fato estourou. Né? Então, é como se fosse uma corda. Uma coisa é você vir cortar. Outra coisa é você tentar estourar a corda. Sim. Ela não fica toda espigada? É a mesma coisa. E aí, como é feita uma tração mecânica, você acaba machucando muito a pele. Nossa, faz ferida. Faz. E aí tem pessoas que, por exemplo, têm a tricotilomania, que é o hábito de arrancar. Aham. E tem um problema também chamado síndrome de cutucar a pele. Ou síndrome de cutucar o couro cabeludo. Uhum. A pessoa que às vezes, sabe quando nasce uma foliculite, uma espinhazinha? Sim. Tem pessoa que fica Fica ali, ó, cutucando, cutucando. cutucando, até estourar. E a pessoa fica fazendo isso de uma forma compulsiva. É por isso que esses transtornos, eles podem entrar dentro da psicologia e da psiquiatria como um transtorno obsessivo compulsivo. Porque a pessoa ela fica arrancando ou cutucando de uma forma desorientada. Tem mais. E essa foto, doutor? Isso daí já é um problema. Aquela menina, por exemplo, ela tem tricotemnomania. Qual que é Por isso que eu falei que são várias Vários travas-línguas. tricos aí, é. Tem várias tricos. A tricotemnomania, ela já é uma alopécia artificial, a gente chama. Por quê? Tá vendo que o cabelo dela é todo falhado? Sim. Lembra até um pouco franciscano, né? Raspadinho na parte de trás, na coroa. Aham. Isso daí é cortar o cabelo na base da raiz. Então isso daí não é arrancado, é cortado na base. Só que a pessoa faz isso às escondidas e ela não entrega isso. Normalmente, Como que ela faz isso, doutor? essa é a grande incógnita, porque ela não fala que faz, então ela também não explica como ela faz. Mas o cabelo ele é cortado. Tanto quando a gente analisa na tricoscopia, você não vê os cabelos bifurcados e estourados. Você vê ele cortado na Cortado. base. Você vê quadradinho, como se fosse um corte. Como se tivesse passado uma máquina. Exatamente. Então ela pode fazer com uma maquininha ou pode fazer com tesoura mesmo, né? Normalmente faz com a máquina. Aham. Isso daí geralmente é uma questão que a pessoa ela faz em algumas situações, né? Por isso que o diagnóstico ele tem que ser do tricologista, mas com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Sim. Porque a pessoa normalmente ela faz isso como uma forma de ter mais atenção. Como fica uma causa misteriosa, por que aconteceu? Então a preocupação dos pais, a atenção fica redobrada. Então geralmente crianças que passam mais tempo isoladas. Então a tricotemnomania ela é comum em crianças e adolescentes. Nossa, que interessante isso, Muito. doutor. E os sintomas a gente vai perceber no couro cabeludo ou na própria pele, na barba. Exato. E geralmente acontece por isso, momentos de estresse, esse tipo de coisa, doutor. Não chega a ser momentos, chega a ser, digamos que praticamente faz parte do estilo de vida da pessoa. Então não é um pico de estresse que causa isso. É uma vida em constante estresse. Porque vira rotina, né? Vira rotina. Então a pessoa ela precisa fazer algo meio que para se distrair. É uma válvula de escape, meio que é uma forma do cérebro tentar se distrair daquela tensão constante. Aham. É por isso que é uma questão que tem que ser estudado todo o contexto de vida do paciente. E aí a pessoa ela vai procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Nesses casos, eu falo que o papel do tricologista Como que é o tratamento? é diagnosticar. Aham. Porque quem que vai tratar basicamente vai ser o psicólogo e o psiquiatra se for necessário medicamentos, mas a função do psicólogo é a mais importante. Né? O que a gente consegue fazer, porque a pessoa ela vai procurar o tricologista, porque às vezes nem ela sabe que aquilo está acontecendo. Sim, vai achar que é alguma alopecia, alguma outra coisa. Exato. E aí vale a sensibilidade do profissional, porque você não pode bater simplesmente de frente e falar isso. Por exemplo, ninguém vai num psicólogo e fala, você é doido, né? Não é verdade? Sim. Psicólogo tem tato.
para a pessoa ela ir se abrindo. É a mesma coisa do tricologista. Então nós, nesse momento, a gente tem que ter assim muita abertura para o paciente, para que aos poucos ele vá entendendo, ou a gente vai entender o que talvez esteja levando aquilo, para orientá-lo a ele procurar uma ajuda mais especializada. Por exemplo, eu tenho uma moça que ela passou por diversas situações muito desgastantes na vida pessoal dela, e ela desenvolveu esse tipo de problema. Ela, depois da segunda consulta, ela veio francamente e falou assim: realmente, eu arranco meu cabelo porque eu passo por uma situação muito desgastante. E aí ela começou a se abrir, chorou em consultas, e aí nós conseguimos resolver. O que eu consegui fazer para ajudar no processo? Existem alguns ativos farmacêuticos que ajudam a acelerar a recuperação do volume e comprimento do cabelo. Então eu consigo entrar com esses complementos para ela passar por essa fase inestética de uma forma mais tranquila, para que esse impacto emocional seja um pouco menor. Porque para a mulher o cabelo é muito importante. Tanto que ninguém da família dela, na própria casa dela, sabia. Como ela tinha o cabelo muito longo, ela jogava para um lado e cobria, disfarçava. Então, em mulheres, acaba sendo mais comum. Não tem um motivo claro porque que em mulheres isso acontece com mais frequência. Eu acredito que o homem, geralmente, nós somos mais desligados, a mulher é muito mais atenta. Muito mais antenada em tudo. Em tudo. A responsabilidade familiar, normalmente, para a mulher ela se cobra mais, até por uma questão evolutiva, a mulher ela tem um peso responsável muito maior pela casa, né? E muitas vezes as próprias variações hormonais, né? Então a mulher ela tem uma tendência durante o mês de ter mais oscilações de humor. Verdade. Então, dependendo da rotina, do estilo de vida, isso pode comprometer mais. Então essa pode ser uma das explicações. De todos esses problemas, a tricotilomania realmente é a mais comum. Mas existe também um problema chamado tricorrizofagia. O que é? A pessoa ela arranca o cabelo, só que ela come só a raiz. Ela come a pontinha e joga o resto fora. E joga o resto fora. E aí existe, por exemplo, a tricofagia. Quando a gente fala de tricofagia, tem pessoas que às vezes, sabe quando escova o cabelo? Aquele cabelo que fica na escova? Sim. Tem pessoa que come aquilo. A pessoa que arranca o cabelo e depois come... Tem as duas. Tem as duas associadas. Aí a gente chama isso de síndrome de Rapunzel. Que a pessoa arranca e come. Aí esse bolo de cabelo, aí tem que fazer retirada cirúrgica. Que vai comprometer os outros órgãos. Totalmente. Porque a pessoa ela pode acabar desenvolvendo uma pseudo-anorexia. Por quê? Ela está com o estômago e intestino empazinado. Não consegue passar alimentos para lá. Então ela para de se alimentar. Como ela não conversa sobre esse tipo de assunto, o que acontece? Ela acaba indo para parar na cirurgia mesmo ou começa a perder muito peso. Aí você não sabe por que ela está perdendo tanto peso. Mas porque não tem passagem de alimento. Ela não consegue nem comer. E aí tem que retirar, porque não dá para digerir, né? O nosso corpo não digere queratina. Eu tenho um amigo que ele é neurologista e ele é especialista em comportamento. E aí nós estávamos até conversando algumas semanas atrás sobre esses tipos de desordens comportamentais. E ele falou que realmente é algo que tem que ser muito bem trabalhado numa conversa, porque você não pode simplesmente condenar a pessoa ou colocar ela sobre a parede, contra a parede, para ela poder falar o que tem. Tem que ser algo que a pessoa ela vá se abrindo aos poucos, vai conversando. Que interessante, doutor. A gente podia falar mais sobre isso, sabe? Já que você falou que tem várias tricos, né? Sim. Acho legal, da próxima a gente faz um aqui, então, pra gente ver como é que é o couro cabeludo. Você pode trazer pra gente o aparelho? Sim, claro que eu trago. Legal, ótimo. É um prazer. Adorei. E a gente continua falando sobre isso, porque às vezes a gente fala, né, da autoestima, do cabelo e tal, as pessoas falam assim, parece algo fútil. Não é, muito mais complexo do que se imagina, não é? Total, muito. E é algo que faz, né, a gente realmente repensar, a gente se observar, de repente, né, a gente assumir, não estou bem, estou fazendo algo que não parece tão normal ou natural e preciso melhorar. Eu acho isso muito legal. Doutor, seja bem-vindo sempre, viu? Gratidão, Ave. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço sempre. Você de casa, aproveita, segue o doutor, faz pergunta pra ele que ele gosta de responder. Inclusive, no Instagram, o doutor faz vários vídeos falando sobre vários assuntos, né, doutor? Acho muito bom você e sua esposa ali, viu? Maravilhoso. Então aproveita, segue lá, @doutor_dr_João GF, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela. O telefone é o 11 95226 8060. Até a próxima, eu espero. Até a próxima, Ave. Gratidão. Obrigado. Gratidão.